bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Bem-vindo à dica do curso, sempre em parceria com a grande e nacionalmente conhecida Folha Dirigida. Nós estamos aqui hoje para falar exatamente sobre a disciplina Calo no Sapato, aquela disciplina chata que deixa todo mundo muito preocupado, matemática e raciocínio lógico. Para qual concurso público? O maior concurso público que vai acontecer no Brasil provavelmente esse ano. Não vamos ter a menor dúvida, até porque serão 1000 redações corrigidas, 400 redações para o interior, 600 redações para a capital Curitiba e, obviamente, para toda a sua região metropolitana. Então é um curso que vai ter uma concorrência grande, é um curso que vale a pena ser feito, até porque aproximadamente pouco mais de R$ 5.500 de salário inicial, podendo talvez chegar aí até por volta de uns 10, 12 mil reais, dependendo do que você alcançar dentro do seu serviço. Poxa, eu acho que vale a pena para todos. Vamos lá. O conteúdo programático de matemática, senhoras e senhores, prestem bem atenção no que eu vou dizer, é um conteúdo extremamente extenso. É um conteúdo muito grande, em que basicamente pega toda a matemática que você aprendeu desde a primeira série ou primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, tá certo? Ela engloba todas as áreas, PA, PG, conjunto, funções, equações do primeiro grau, do segundo grau, sistemas, aquela coisa toda, mais matemática financeira, mais raciocínio lógico. Vamos por partes. A coisa mais importante que você precisa saber é literalmente a matemática básica. Se você olhar bem para as provas do TJ, principalmente para a banca que fará a prova do TJ, eles gostam demais de contas grandes. Então você precisa se acostumar a fazer contas. O mais importante, matemática é a única disciplina que você já sabe, porque ela não mudou. Ela é a mesma até hoje. Você só precisa relembrar. Então você tem que se reacostumar a fazer contas, conta com vírgula, divisão com números grandes, porque se você olhar bem, todos os exercícios da prova de matemática, das provas anteriores, exigem esse tipo de raciocínio, esse tipo de conta. Raiz quadrada, por exemplo, de 92,16, relembrar esses conceitos básicos, beleza? Dentro da área matemática, o que é o mais importante? O mais importante é a primeira parte do seu edital, do seu conteúdo programático de matemática, frações. Todas as outras partes, todas as outras disciplinas que estão contidas naquele conteúdo programático, todas elas, no final, acabam exigindo alguma coisa sobre fração ou razão e proporção, regra de 3. Todos eles. Então você precisa saber bem a base, saber bem fazer as contas e entender bem fração. Então é isso que você tem que treinar, é por aí que você precisa começar. Beleza? Depois dessa etapa, depois desse nível, aí você começa a reaprender, a se acostumar a montar equações. Outra coisa extremamente importante, em todos os exercícios das provas anteriores do TJ, você pode perceber que ele sempre pede para que você monte uma equação ou, no mínimo, uma regra de 3 no final. Beleza? Com relação ao resto, as partes bem específicas, por exemplo, matemática financeira, PA, PG, trigonometria, que é apenas teorema de Pitágoras, seno, cosseno e tangente, geometria, perímetro, área e volume, esses são os conceitos básicos. E como eu falei, matemática financeira, juros e descontos, tanto simples quanto composto. E no caso do desconto, por dentro e por fora, ou racional e comercial. Nessas partes mais específicas, o que você precisa entender é o seguinte, que você precisa saber a equação, ou como todos nós chamamos no popular, a fórmula. Você precisa de uma fórmula certa para usar no lugar certo. Então você lendo o problema, com prática, resolvendo exercícios, você vai entender que tipo de fórmula ele está querendo para que você use naquele determinado problema. Então toda essa parte de
Matemática financeira, PA, PG, trigonometria e geometria é literalmente a fórmula certa no lugar certo. Então é uma questão de costume. Como é que a gente se acostuma? A gente se acostuma praticando. Então você vai ter que resolver uma grande quantidade de exercícios. Não esquecendo que redação, português e matemática são basicamente 65% da prova. São 15 questões de matemática nessa prova, é muita coisa, então você precisa disso. E finalmente o raciocínio lógico. O raciocínio lógico, a banca do TJ tem como costume não cobrar tabela verdade. O que ela gosta de cobrar? Ela gosta de cobrar questões intuitivas, em que você lê a questão, entende e responde. Por exemplo, uma brincadeira de o que é, tá certo? Se no dia 2 de dezembro, o dia 2 de dezembro de 2002 caiu numa quarta-feira, em que dia da semana cairá em 2018? E aí você vai arrumando. Não há nenhuma teoria especial, é apenas resolver o exercício e entender. O outro caso, sequências lógicas, cai bastante. Praticamente é pelo menos uma questão em toda a prova do TJ. Beleza? Então essa fica aqui a nossa dica da parceria do Sempre, junto com a Folha Dirigida. Não esquecendo que se você quiser ver mais alguma coisa, se inteirar sobre mais alguma coisa, dá uma chegada no site do Sempre, www.cursosempre, do jeito que está escrito aqui, com C e N, tudo junto, minúsculo.com.br. Beleza, gente? Começar por fazer as contas, aprender a refazer conta, o famoso arma efetue, entender bem frações e entender as fórmulas certas, equações, saber montar as equações e entender, saber usar as fórmulas certas nos lugares certos. Beleza, gente? Essa é a nossa dica de hoje. Fiquem com Deus, um grande abraço, bom dia, boa tarde ou boa noite. Valeu!